engrandecer e agradecer-te pelas nossas vidas. Os irmãos creem que Deus tem uma obra na vida. Ele não completou ainda, ele vai completar, né? Assim como completou na vida de Ruth e Noemi, a qual nós estaremos aprendendo um pouquinho mais hoje. Eu comentei aqui sobre o amor e a fé. Esse amor, os irmãos vão ver que não é sentimento. Ele não é sentimento, os irmãos vão perceber isso, né? Então vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do 6 ao 8, depois do 14 ao 19. Eu vou estar lendo o primeiro versículo aqui, e os irmãos assim consecutivamente, toda a igreja participando, amém? Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não para que te deixe e me afaste de ti. onde quer que eu irei, onde quer que pousares a noite, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra morte me separar de ti. vendo ela, pois que tudo estava resolvido. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade chorou por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Então vamos já estar chamando o professor desta noite, já com o Carlos, vai estar ministrando essa lição. Vai falar do relacionamento da sogra e da nora. Glórias a Deus por isso, né? Então vamos estar fazendo uma oração. Amém? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, como igreja reunida, Senhor, para aprender mais da Queremos, Senhor, pedir as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa ele, Senhor, como um canal de bênção para nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor tem ministrado no coração do Teu Filho, Senhor, que Ele possa transmitir à igreja, Senhor, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito continue derramando, Senhor, deste amor em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. Bom, confesso que foi a primeira vez que eu estudei esse livro, né? A Ana perguntou para mim ali, a gente estava falando. Eu já havia lido superficialmente, mas estudar, obrigado, nunca havia estudado, né? A gente tem em mente, assim, eu digo a gente, assim, eu pelo menos que sou mais novo, tenho cerca de 10 anos de convertido, mas a gente sempre ouve de Noemi em cultos de mulheres, né? Então fica aquela coisa de mensagem para mulher, né? Mas nesse sentido, mas eu tenho estudado desde o início, né? De começar uma revista,
E a mensagem é muito forte, né? Ele é bom de estudar porque é um livro curtinho, então você consegue espremer bastante assim, os versículos, né? Você consegue tirar muita informação, né? Então quem gosta de estudo hoje vai sair edificado. Eu garanto que eu dei o meu melhor nesse estudo. Eu senti muito prazer em estudar assim, e o que eu consegui ver nessa lição eu não visto antes aqui. Deus falou grandiosamente comigo e eu quero poder compartilhar isso com vocês hoje. Então vamos começar aqui com o texto, como sempre. Todo mundo junto? 3, 2, 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não me inste, não insista, porque nós vemos na leitura que ela insistiu. Numa leitura romântica, a gente pode dizer que ela falou: não, filha, volte para o seu povo. Ela tinha pai, as duas, ela tinha para onde ir, elas tinham terra. Volte, filha. Quando a Bíblia ela repete assim, ela dá uma ênfase, ela quer passar uma mensagem. A gente pode pensar também de Noemi falar: você está louca, vai embora, não tem. Não vai acontecer mais nada. Desce a luz a outro filho, vocês não iam esperar que ele cresça. Vão embora para suas terras, vocês não têm mais o que fazer aqui comigo, acabou. Por que eu digo que poderia ser pensado dessa forma? Porque Ruth era uma moabita. Todo mundo aí lembra quem era o povo de Moab? Qual a descendência? O professor Germano, ele passou, né, o panorama. Eram descendentes de Ló, as filhas embebedaram o pai para poder dar continuidade da família. Então qual era o pensamento do povo das tribos a respeito, né, dessa geração que começou tudo errado? Qual era o contexto em que eles viviam ali? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de histórias da Bíblia, ao qual a tribo de dizimada, ela quase sumiu, porque os homens moradores dali da cidade estupraram uma mulher, cometeram um abuso, e houve uma revolta e cortaram o corpo e mandaram para as tribos todas. As tribos se revoltaram com a tribo de Benjamim e quase acabaram com todo mundo, mataram mulheres e crianças. Esse era o contexto que eles estavam vivendo ali, porque no capítulo 1, no versículo 1, explica da onde que eles saíram, né? O marido de Noemi, ele era ali de Belém, e eles foram ali para Moab, e eram cerca de 150 quilômetros, né? Belém, no hebraico, a terra do pão. E ali no versículo 1, quando nós vimos na aula passada, fala que houve fome em Belém. Como assim? Ué, Deus não é o poderoso? Ele manda o povo para lá, aí o nome da terra é a terra do pão, e houve fome. Ué, tá uma coisa estranha aí. Entender que o desígnio de Deus, a soberania de Deus é incompreensível. Tudo que a Ruth passou é incompreensível. Quando a gente vê a vida de Noemi, a gente se lembra de Jó. Independente de tudo que aconteceu na vida dela, ela não murmurou. Ela seguiu em frente e ela deu exemplo. Mas nós vamos ver isso mais adiante. A verdade prática. 3, 2, 1. Uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duros. Bom, então a gente
viu ali de onde saiu, né? No caso, a personagem que vai ficar a Ruth, e mais para frente vai aparecer o Boaz. Então, a nível só de curiosidade, interessante que o personagem é feminino, né? A gente não fala assim o personagem Boaz, é a personagem. Mas nos dias de hoje, esse equívoco linguístico, né, cultural, né? Todo mundo fala o personagem, né, tal, é como a pessoa, né? A gente não fala o pessoa de Boaz, a gente fala a pessoa de Boaz. A estrela do filme foi, não precisa ser necessariamente uma mulher, fala o Leonardo DiCaprio. A pessoa, a estrela, assim também é a personagem. Nós temos também esse equívoco, né, devido à linguística, assim, culturalmente, que a gente erra bastante, mas a lição mesmo. Conforme a tradição judaica, atribuído a autoria do livro de Ruth. Alguém lembra? Samuel. Só que a autoria, biblicamente, ela não fala, mas é atribuído a Samuel devido aos estudiosos e ao costume, né, judaico. E o livro de Samuel ele é dividido em dois. O primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Quando nós vamos ler esses livros, geralmente nós falamos 1 Samuel, não é verdade? Mas se é o primeiro livro de Samuel, se nós tiramos o livro, tem que ser 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas. Por quê? Primeiro livro das crônicas. Então, o primeiro, ele, o adjetivo, ele tem que acompanhar o adjetivo, que é masculino. Mas é só a nível de curiosidade, é estudo. Então, nós estamos aprendendo. Não vai mudar nada se você falar a primeira crônica, todo mundo vai entender e vai achar lá o endereço, vai abrir do mesmo jeito. Mas às vezes é legal a gente aprender um pouquinho, né? E aí, já, né? E essa introduçãozinha que eu fiz é para a gente entender, não é a história que vai acontecer mais para frente, né? A gente viu de onde eles saíram, da terra do pão. Deus levou a fome para aquele lugar, para que aquela família pudesse sair dali e ir até Moabe, a terra de Moabe, dos Moabitas. Muitas pessoas que estavam ali não iriam de jeito nenhum, porque ia falar, não, nós temos fé que Deus vai prover aqui, em Judá, o povo de Deus. Então vamos para aquela terra lá, né, daquele povo, daquela semente, incestos e tudo mais. Mas não, eles foram amando de Deus. É que o livro estando na Bíblia, com o nome de Ruth, que era uma moabita, por que não está o nome de Noemi, que era de Judá, de Belém? Ela que é da semente. Não está o nome de Ruth, ou seja, foi o desígnio de Deus ali, né? Então nós vamos entender toda essa história dessa forma, que não foi tão simples assim, tão romântico, né? Do jeito que a gente imagina. E aí, a introdução, fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, que foi na aula passada. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra. Alguém me chamou? Não? Entendeu? Ruth, Noemi e Boaz, personagens da obra. Ruth, Noemi e Boaz. Então a gente fazer uma analogia aqui, por exemplo, ao Novo Testamento. Aqui, alguém sabe dizer? Boaz. Boaz, ele tem uma representatividade do Salvador. Vamos lembrar quem? Figuramente, então, é uma figura de Cristo. Ele é o Salvador. Noemi, já falamos aqui, né? Ela representa o povo. Porque ela era a semente de Judá. Então ela representa o povo, aquele povo escolhido por Deus. Quem era Ruth?
Ruth era estrangeira, gentil, exatamente. Ruth representa aqueles que os fariseus eles desprezavam, diziam ser os não salvos, aquele povo não salvo, os perdidos. E era exatamente o povo, fazia parte daquele povo muito criticado, né? Que eles tinham aquela religiosidade do tipo do samaritano e dos levitas, de não chegar nem perto, né? Não se aceitar junto, todos aqueles salmos, né? Aquelas coisas que falam, tem tudo com esse povo. E voltando àquele pensamento, aquilo que eu falei, do contexto em que eles viviam, e ali entre Efrata, né, e Belém. Efrata é antes de Belém, depois Efrata passou a ser Belém. E no meio era a terra de Benjamim. Teve aquela matança toda. Então era ali que eles viviam. Imagina, era da hora ali, né? Rio de Janeiro era fichinho ali. Então, era bem legal viver ali. E aí, nós vamos entrar aqui para começar a ver a vida deles ali, né? Então, nós temos Boaz representando o Salvador, Noemi representando o povo de Deus e Ruth representando a igreja. E aí, mais para frente, nós vamos também ampliar um pouco aí o conhecimento aqui. Então, o primeiro tópico, a proposta de Noemi. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi, foi o que eu expliquei ali, o contexto, para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido, Elimeleque, que no hebraico, meu Deus é rei. Imagina, uma mulher, um homem desse fala, não, o futuro é só bênção. Né? Ele havia morrido. O cara morreu, que é tipo, né, como a Taja ela falou, que geralmente né, o costume é você orar para Deus te trazer alguém do gosto dele. E assim era o costume deles também. E aí o marido, o provedor da casa, a gente sabe que a vida da viúva ela não era muito confortável. Então ela vivia naquele inferno, aquela matança. Naquelas tribos ali, a gente tem que lembrar que eram todos filhos de Israel, de Jacó, ou seja, eram todos irmãos e fundaram aquelas cidades. Então aquele povo que habitava ali era tudo primos, tios, parentes. E estava um matando o outro ali, acabando com o outro. E ela estava no meio. Aí o marido morre. Aí ela fica viúva, pronto. Mulher já tinha meio que uma visão entre os homens. Era uma época machista, infelizmente. E aí o marido morre. Então a viúva era pior ainda. Né? Tinha gente que amaldiçoava a viúva. E aí, dando continuidade aqui, morreu o marido. Os seus filhos, Malom, que significa doença, e Quilom, definhamento. Definhamento é tipo assim, falta de desenvolvimento, também devido a alguma doença. Alguns falam que era tuberculose. Eles e tiveram morte prematura. Essa é a vida da Noemi. Aí eu fui lá, mas por que eles tiveram morte prematura? Aí eu começo a ler, eu começo a ter várias dúvidas, assim, eu já vou lá ver lá. Aí vi várias, não tem uma resposta certa. Tem vários assuntos lá, mas o mais provável é por causa da doença mesmo, que eles eram doentes, porque o costume de dar um nome aos filhos era confusão, né, se acontecia alguma coisa, a gente já estudou isso por várias vezes, então, devido a um nome, muitos têm a teoria. Mas tem também, por exemplo, alguém já viu aquela série da Record, Ruth, que passou? Passou também na Record. E nessa série eles falam
os filhos se envolveram num jogo de azar e aí ficaram devendo com o cara lá, aí o cara mandou os capangas atrás desse cara, por isso que eles morreram. Então a gente tem que tomar cuidado quando assiste, né? É legal assistir esses seriados, né, bíblicos, mas a gente tem que ter a Bíblia em primeiro lugar na mente, para a gente saber separar o que é e o que não é, para a gente não pegar esse episódio, por exemplo, e ter como uma verdade, né? E a gente vai como uma verdade, que nem sempre é. Então eles morreram, o doente e o definhado, e morte prematura, deixando as viúvas Ruth, que é a amizade, e órfã, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Quilom não tivesse boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, agradável, né, apesar de tudo, tornou-se amarga, como ela mesma diria, tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Foi quando ela não se queixa exatamente, mas ela explica para Ruth, né, como que a vida dela estava, que Deus estava pesando contra ela, mas em momento algum ela fala num tom assim de desacreditar, amaldiçoar. Em todo momento ela teve fé. E aí mais para frente também nós vamos ver, né, a respeito disso. Então nós vimos o rumo que tomou, né, a vida de Noemi, depois que ela saiu com a família, foi lá para a terra dos Moabitas. Ruth, ela era amaldiçoada, o povo, e ela era a representante da igreja. E aí no segundo tópico, tirando forças da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas maus. Eclesiastes 7,14, foi escrito por Salomão. Ele é muito experiente nisso. Ele viveu dias maus. Ele pediu sabedoria para Deus. Deus deu a maior riqueza que todo homem já podia ter tido naquela época, e ele fala que e depois de você ninguém jamais possuirá tal riqueza. Mas ele se deixou levar pela idolatria por causa das mulheres, né? Teve muita coisa, muito dinheiro, muita mulher, e acabou sendo envolvido por toda aquela idolatria, e ele passou por maus momentos. E ele fala ali: desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheçam que ambos vêm de Deus. Lembre-se que nada é garantido nesta vida. Então, a palavra do Salomão, eles também Deus exatamente por isso. Então, a coisa difícil, né, que é dar graça em tudo, né? Nos momentos difíceis também da nossa vida, está muito legal hoje, então a gente tem que parar e começar a refletir um pouquinho, né? Falar, opa, então deixa eu me preparar para os tempos ruins, porque se está muito legal é porque a tendência é piorar. Continuando a diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Esses 13, ele fala para a gente vestir a armadura, para estar preparado para os tempos maus. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não com autopiedade e autocomiseração, tipo coitadismo, vitimismo. A gente vê muito, nós vamos fazer uma ligação, né, desse vitimismo que as pessoas fazem nos dias de hoje. Quando sou
que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela estava lá em Moabe, aí ficou sabendo lá em Moabe que Deus havia trazido, né, o alimento de novo para a terra. Ela voltou para lá. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza, sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. E aí no meio era a terra de Benjamim. Então, nesse trajeto, eles iam passar lá por aquele povo. Idosa, Noemi soube tirar forças da fraqueza, subindo e descendo das montanhas e motos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem mudar. Então, toda vez que a gente está, no caso, ela estava ali com um propósito, né? A gente entende que não era para ela estar ali. Tem gente que até condena a atitude dele. Não era para eles estarem ali. Mas ela tinha um propósito. Ela estava ali cumprindo o propósito. E toda a dificuldade que ela teve com a morte do filho, né? Não tinha provedor de alimento ali. Como que elas estavam se alimentando? Durante aquele tempo todo que elas ficaram com o marido e sem os filhos. E mesmo assim, ela continuou a perseverar. O coração da Ruth de ter continuado também, talvez ela nem tivesse, a história pudesse ter sido diferente. Então, a igreja, representada por Ruth, mostra na coisa, né, que não é só, é acompanhado. A igreja, ela veio para somar. É através de vários que a gente passa a ter uma força só, única e maior, como uma caixa cheia de elos de corrente separado que não serve para nada, só vale de peso de ferro para vender. Agora, quando você conecta um elo no outro, ele passa a ter utilidade. Tem força para puxar carro, tem força para segurar um navio numa tempestade. É assim que funciona a igreja. Para estarmos juntos, e quando nós estamos juntos, nós somos edificados. Eu cheguei, perdi meu envelope ali, aí eu vi num lugar muito difícil, eu pensei, como eu vou tirar esse envelope daqui? Aí eu cheguei no saco ali, ele estava sozinho. Eu pensar aqui. Na hora ele já, eu fui buscar uma lanterna ali, quando eu voltei, ele já estava com um negocinho para pegar meu envelope lá. Essa é a igreja junto. Na cabeça. Por isso que Deus colocou nós todo mundo junto aqui. Isso, que é o irmão lá sabe, não é a irmã que sabe. Para tudo o que a gente buscar dentro da igreja. Porque Deus, ele sabe das nossas necessidades e a igreja é exatamente para prover isso. Para a necessidade da igreja e para a necessidade também, né, que ele coloca, como no caso da Noemi, como viúva, né? E a verdadeira religião que agrada a Cristo é de ajudar os órfãos e as viúvas. E a igreja está aqui para isso, nos dias de hoje. No tópico 3, ele vai falar sem manipulação emocional. Aqui é o ponto que eu falei, sobre a Noemi, a vida da Noemi. O que ela poderia ter feito com a Ruth foi exatamente essa chantagem emocional. Porque quando o costume de quando a filha ia se casar, né, era de dar o dote. Ia lá, dava o dote. Esse dote era tipo assim, você estava alegando ali a troca de família. Você estava passando a filha para outra família. Como outros significados, né? Não é esse o significado. Tinha vários significados o dote. Mas era legal depois, mesmo o marido ter morrido, os filhos ter morrido, a Noemi ficar ali para elas ajudarem com a Ruth e a órfã. Era legítimo da parte, mas ela falou que não, volta para sua família, volta para seus pais, para que vocês possam se casar novamente.
E ela poderia ter falado, não, agora eu estou sozinha, filha. Sou velha, não vou conseguir, vocês têm que me ajudar. Eu paguei, né? Meu marido pagou o dote de vocês. Manipulação emocional. A gente vê muito isso, por exemplo, em cultos. Né? A gente que acha bonito, né? Aquelas poses, né? O pregador dá uma baixadinha, e todo mundo chora, e aquela gritaria, e aí sai do culto, foi uma bênção. Aí chegou no outro, você lembra da palavra? Não lembro, mas foi uma bênção. Emocionalismo. Né? Existem pessoas treinadas para isso hoje. Né? Tem escolas de pregadores aí que ensinam você a virar pregador em um mês. Né? E até satanista no meio que ensina isso. Então vamos lá, como que desenvolver esse subtópico vai falar. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltasse a casa dos pais. Elas tinham pais, tinham terra, né? Mesmo de avançada idade, Noemi primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, e órfã poderia casar novamente, constituírem futuros dela. De volta às suas origens, Ruth e órfã poderiam constituir família. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e verdadeiros, né? Porque partiu da Ruth, ela não foi convencida a fazer aquilo, partiu dela de falar tudo aquilo. Aí nós vamos no que ela falou. A manipulação emocional é sutil, é sutileza. Sutileza a gente escuta falar que é de quem? Quem é e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe a idade. Sutil, ele já ligou a pecado aqui. Né? Da onde é a fonte dessa sutileza? Pessoas emocionais, espiritualmente sadias, não são manipuladoras. É claro que é fácil, porque a gente vem para a igreja e a gente sabe que muita gente que está na igreja está carente, tem problema. A gente sabe que aqui é um lugar que vem pessoas com problemas. E nós que estamos aqui, nós temos que estar preparados para essas coisas. E aí, continuando, o segundo tópico. Amorosa de Ruth. Uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse a segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Para a segunda, foram 3 vezes que ela falou. A firmeza e o altruísmo, né, eles gostam de difíceis, que o altruísmo é dedicação desinteressada ao próximo, tipo bondade. É bonito, né? Com as palavras difíceis assim, até o professor fica falando difícil assim, acha que é importante, né? Altruísmo, aí ninguém entende, né? Paulo fala que o culto ele tem que ser com entendimento. Então não adianta a gente falar difícil, ele tem que falar de maneira compreensível, porque as pessoas saem edificadas, ou seja, fortalecidas. Amém. E aí, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A terceira. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. E quando a gente lê esse trecho,
né, comentando agora essa fala de Ruth, o que levou Ruth a falar, a Tá já comentou um pouco aqui, porque não era um povo que seguia ao Deus de Israel, era um povo idólatra. No tempo dos juízes, e como que o povo vivia? Cada um fazendo o que queria, o que achavam que era certo. E ela falou do Deus de Israel, o teu Deus, porque quando a gente lê esse trecho na Bíblia está escrito em caixa alta, o teu Deus, ou seja, o Deus supremo. Ela não fala do Deus como um Deus que havia ali na terra dela, qualquer outro Deus. É Deus com letra maiúscula. Ela fala do Deus de Israel mesmo. E logo eu comecei a pensar, mas como assim? Ela falou, a Bíblia ela não fala aqui no livro sobre nenhum tipo de evangelismo, né? De Noemi. Mas o costume judaico, aí mais uma vez a gente entra, a gente sabe que fazia parte da família, por exemplo, na rede social, não tinha Instagram, né? Então o povo se reunia à noite e o núcleo ali das atenções eram as histórias de Deus. Então os pais, era a tradição, né? Contavam para os filhos as histórias de Deus, o que Deus fazia, quem era Deus. Por isso que aos 12 anos, né, o judeu ele já sabe decorado a Torá, né? Porque desde criança que eles aprendem a entender as coisas, ouvem de Deus, da história de Deus, do que Deus é capaz de fazer. Certamente Noemi, por saber da história de Deus, por confiar em Deus, por ter toda essa fé em Deus, não deixou se abater durante aquele período de dificuldade. E assim, além dela ter falado de Deus para Ruth, ela comprovou em atitude, ou seja, a pregação dela para Ruth foi demonstrada em ação. Ela não foi contraditória, porque se ela tivesse ali, em algum momento, né, definhada ali da fé, o Ruth ia falar, mas e o seu Deus? É impossível que faz isso, que provê tudo, e agora você está nessa situação? Mas não, pelo contrário, Ruth falou, não, o seu Deus vai ser o meu Deus. Então, eu tenho certeza que Ruth ouviu. E aí isso me remeteu logo ali a Romanos 10, quando Paulo, ele fala aquele, né, texto missionário, Romanos 10, a partir do 14, fala assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Tudo a ver com o texto. Quem que invocou? Ruth. E ela creu. E como crerão naquele de quem não ouviram? Ela não só viu, certeza, ela ouviu. E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não forem enviados? E aqui a gente vê o Deus missionário. Nós vemos aqui a família de Noemi missionária. Ela foi enviada para lá para avisar a Ruth, porque a Ruth ela não ia para lá, para a terra de Judá, porque ela não seria aceita. Mas para frente nós vamos ver o versículo onde fala que os moabitas não seriam aceitos na congregação. Ô Carlos, mas as filhas do Ló é sobrinha do Abraão, né? Da mesma linhagem, não é? Sim, a questão é A mesma linhagem do povo de Israel, sim, né? sim, ela saiu com Abraão. De de segundo grau, né? E o Ló já era o sobrinho dele. Né? Era sobrinha do Abraão, né? A questão foi a continuidade da família dele, né? E o sexto, que as filhas
tiveram filho do próprio pai. É. E aí eles com essa atitude, entre várias outras coisas, que eles eram também idólatras, eles adoravam a outros deuses. Né? Toda as outras tribos, né? Só 2 tribos que não eram tão idólatras, mas passaram por algum momento ruim também. E aí, esse de Romanos 10, né? Depois no 17 ele fala, o Paulo ele fala na carta para os romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E da onde veio a fé de Ruth? Ouvir a palavra de alguém que foi enviado até Moabe, um lugar que o moabita não faria o caminho contrário, mas Deus, com o propósito dele, ele fez isso. Então daqui eu já tirei uma lição de missão para mim. Eu poderia fazer até um sermão nesse de missão, coisa que eu nunca imaginei. Nossa, o livro de Ruth tem missão. Então a gente vê o livro de Ruth, ela tem a representatividade de Jesus, do povo escolhido e da igreja. O livro de Ruth tem missões. E vai ter mais coisa. Dando continuidade, subtópico 2. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu o quê? O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. 17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Nos dias de hoje, que a gente tem essa imagem de sogra totalmente distorcida, né? A sogra, coitada, né? Quando fala minha sogra, todo mundo já imagina coisa ruim, né? Mas aqui, a sogra foi a bênção da vida dela. Eu só tenho um bom testemunho da minha sogra, graças a Deus, né? Então, aqui ela mostra, né, a verdadeira imagem que a gente tem que ter das pessoas, independente dos rótulos que foi colocado ao longo do tempo, mas como cristãos, né, que nos ensina a amar ao próximo. O próximo não é só quem está do nosso lado, o próximo são os nossos semelhantes, independente de ser nossos amigos e os nossos inimigos. Bons e na adversidade. Exatamente o que aconteceu aqui. As expressões: onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstravam de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Isso aqui não é só de amizade não, o individualismo, né, já hoje em dia ele começa dentro de casa, né? O smartphone ele veio para separar tudo, e todos, né? Cada um. Não é mais assim, é pior que cavalo, né? Cavalo pelo menos faz assim, né? Só assim. Quando a Jocum veio aqui, ele passou, né, o Charles passou o vídeo, né, daquela fileirinha de pessoas andando com o smartphone, aí todo mundo para dentro do buraco. Tem vários estudos científicos que falam do problema do smartphone na vida da pessoa, como ela esfria a pessoa em todo relacionamento familiar, social, e levam a pessoa a problemas depressivos e etc e tal. Vários livros, né, inclusive tem um que se chama A Pirâmide da Sabedoria, que é do problema desses aparelhos na vida do jovem, né? Então a gente sabe que não é bênção. Quando foi lançado o primeiro iPad, né, numa entrevista, o repórter do New York Times, ele falou com o Steve Jobs, né, seu filho deve ter achado isso uma maravilha, né, isso é mágico. Ele falou, não, meu filho não usa isso. Então, o que será que eles sabem que os pais e a gente não sabe? Hoje tem escolas na Europa que proíbem o uso do smartphone. Eles
já estão começando lá na Europa. Eles descobriram que o smartphone ele retarda o desenvolvimento mental, do conhecimento, né? Você não pode acessar ele antes de começar a ter aula, porque diz que aquilo já vira uma chavinha que você já não consegue aprender tão bem quanto você chegar com a mente limpa na escola. Na Europa, as melhores escolas já estão proibindo isso. E aí, nessa declaração que nós vemos aqui, por último, né, onde quer morreres, morrerei eu, nós vemos uma declaração de fidelidade ali, né? Declaração bonita, nós vemos isso quando nós vemos uma cerimônia de casamento, né, até que a morte os separe. E ali era uma amizade, mas não era uma amizade escolhida de uma mulher para outra, era uma amizade separada assim, ó, de Deus, você e você. E é assim que a gente deve sentir o sentimento nosso aqui um pelo outro. A gente tem que ter essa disposição de sofrer juntos, né? A igreja ela foi ajuntada para sofrer junto, para ter abastança juntos. Não vai ter momentos bons somente, mas se a gente estiver todo mundo junto, quando um entrar em desespero, o outro vai chegar e vai falar, não, vamos ter fé, vamos fazer que nem Noemi, Deus vai prover. Subtópico 3, o amor prático. E aí chegando a Belém, né, até Ruth ficou parada em voz fantasiosas, encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações, catar espigas que caíam, ficavam no chão durante a colheita, como nos dias de Moisés. Tem os mandamentos, né, que fala que não era para eles pegarem espigas que caíssem e nem colhessem as espigas e nem as uvas dos cantos, que era para que deixassem para os pobres. Alguém pode abrir em Deuteronômio 24, 19? Ele vai falar mais algumas coisas aqui. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Imagina, você vai para a colheita, você faz um molho da colheita, um molho é um monte, e aí você vai para casa e vai esquecer lá. Mas se Deus quiser, você esquece. Por quê? Ele sabe que tem alguém precisando daquilo, e alguém vai lá. Aí quando você chegar na sua casa e falar, nossa, isso que esqueceu lá, não era para você voltar para pegar, porque Deus estava provendo alimento para alguém ali. Aproveitando, missionário, pode ser o 23:3, já está em Deuteronômio, aí ou fechou? Vou conhecer um pouco mais assim do o porquê essa não deveria ser Ruth. Por que Ruth não poderia ir para ajudar? E a audácia de Noemi de levar ela para lá. Pode ler? Deuteronômio 23:3. Nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Você imagina novamente a Noemi falando para Ruth, não vá para lá, filha, você não pode ir comigo, eu vou voltar para lá, e o povo não quer que você fique no meio da gente, você não vai poder congregar no meio da gente, porque a lei de Deus proíbe você. Não é assim, volta, filha, era algo mais grave, estava escrito na lei do Senhor que ela não poderia
poderia congregar no meio. E Noemi foi além, levou ela de volta e ainda falou, quer dizer, falou não, ela se propôs a entrar nesse lugar. Ou seja, é aquela a pessoa que sabe o que está fazendo. Ela não teve dúvida, não teve medo. Na palavra de Deus, continuando a leitura, o básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, né? O Mateus 6,19 fala de acumular as riquezas na terra, que é onde você tiver acumulado as suas riquezas, vai estar o seu coração. Essa questão, o ócio dos pobres não eram qualquer tipo de pobre, eram pobres com problemas. Porque pobre que tipo assim, que não trabalhava, não era considerado coitadinho, né? É ocioso, era vagabundo mesmo. E esses daí, Paulo vai falar, nós temos aqui mais para frente, que fala aqui, ó, quem deve ir ao campo e trabalhar tudo para garantir o seu sustento, pois exceto nos casos de capacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Lá em 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala que aquele que não trabalha também não tem direito de comer, né? Então, vagabundo não come. E aqui nesse caso, o ócio são pessoas incapacitadas de trabalhar. Esse daí, né, e como foi lido em Deuteronômio 24 também, as viúvas e os órfãos. Então as pessoas, elas tinham que prover o sustento dessas pessoas aí. Então Ruth trabalhou, mesmo com tudo isso, sendo uma moabita, tendo uma proibição de congregar, assim, no caso, não é de como viver, né? Era na congregação no momento religioso. Ela trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Mais para frente vai falar também do Boaz, o fato dele ter aceitado, né? Não que, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai passando para frente e depois repete tudo. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Assim como a Noemi praticou o que ela falou, os ensinamentos, Ruth também, ela não só falou, não só disse, mas ela praticou também o que ela falou. Da mesma forma que ela aprendeu com a sogra dela, ela fez também. João 3,18 fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, mas por obra. E a sinopse do tópico 2, a convicção amorosa de Ruth, nos ensina a respeito do amor prático, né? O amor, ele não deve ser só sentido. O amor, da maneira de que o judeu entende amor, ele não é um simples sentimento, como a gente tem nos dias de hoje, né? Fala do amor que Ruth sentiu por Noemi, né? Foi aquele agapao, né? As pessoas falam, o amor de Deus, né? Mas não é que é o amor de Deus, é um tipo do amor exclusivo. Porque quando Jesus ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas, ele fala o agapao. E Pedro ele fala, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E ele fala também, usando esse verbo. Então é um amor desinteressado, um amor não de simples sentimento, mas um amor de ação. Convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus.
demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Então a fé dela foi grande ali, nas coisas que ela ouvia falar de Deus, que ela falou, eu quero esse Deus para mim também. Não quero voltar para aquela vidinha que eu tinha, com aqueles deuses. Não ouvia tanta história assim como eu ouço, ou seja, a fé ela desperta nas pessoas. Se ela voltasse, ela sabia que ela voltaria para aquela vidinha dela, morna. E ali para frente, dali juntamente com Noemi, voltando para a terra, né, do povo, Deus provia, o Deus de Israel, ela teve esperança, ela teve fé. E ela falou, vou viver para aquele Deus, é aquele Deus que eu vou servir a partir de agora, juntamente. Isso é fé, né? Você subir um degrau de cada vez, né? Vão colocando, aí tira do outro, só que você não sabe se vai ter um na frente e não tem como você voltar para trás. É você esperar a vontade de Deus, que Ele que vai fazer, sem se desesperar. E a fé é isso aí, é inexplicável. É você crer naquilo que você não vê, que você não sabe, e entender os desígnios dele, né? Como a gente viu desde o início, ele levou a família lá para Moabe para pregar para Ruth, coisa improvável. O judeu deve ter falado, como é que aquele pessoal foi lá para aquela terra de idólatras, deve ter sido criticado. A gente vê muito isso com vários missionários, né? Um casal que nós temos aqui também, eles tiveram problemas semelhantes, né? De críticas devido às atitudes dele, por obedecer o Senhor. E nesse caso não foi diferente, mas até os últimos dias, conforme está escrito, nós vemos que Deus proveu tudo na vida deles e tudo foi conforme ele tinha falado. Então Ruth, ela renunciou ao modelo de vida frívolo, né? Ou seja, morno dos moabitas, né? Tipo, inconsistente, era fútil, era superficial, não tinha nada que agregava. E não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas, que também era o outro povo qual foi que a missionária leu ali de Deuteronômio, eram moabitas e belemitas. Manteve uma vida austera, uma palavra difícil aqui, né, que é inflexível a opiniões, ela não ligava, a fé dela, não, eu quero isso para a minha vida agora. E disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu sabe que és mulher virtuosa, né? Então esse é falava em culto de mulher, né? Então era da onde eu tirava essa ideia minha equivocada, que eu disse para mensagens para mulheres, né? Mas como nós vemos até agora, é uma mensagem, né, para toda a igreja, para os dias de hoje, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de amizade, é para todo tipo de relacionamento que a gente possa imaginar. E aí, dando continuidade aqui, o subtópico, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e da sogra. Ao referir-se a Deus de Noemi, dava testemunho de sua. Todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da realidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. É difícil hoje em dia, né? As mães, no caso está falando das mulheres mais velhas, é o tempo que os filhos, né, as filhas passam fora de casa, é muito maior do que dentro de casa, é muito maior do que dentro da igreja, e o ensinamento que vem de fora, às vezes ele parece ser mais chamativo, né? Ele é mais legal, porque o ensinamento que vem de fora não ensina coisa ruim, é tudo legal, não tem momentos ruins. E ele fala, não, mas a Bíblia lá só passa coisa ruim, que mata, que castiga. Não, aqui não tem essas coisas não, que é tudo legal. E aí a gente cai nisso. Eu sei do que eu estou falando porque eu vim de lá. E
quando a gente não tem Deus, quando a coisa deixa de ser legal, a gente só vê um caminho, né? E geralmente a gente olha para o suicídio, porque a gente não tem Deus. Qual o caminho que você vai pegar? Você tem situações que você não consegue resolver na sua vida. Por isso que a gente vê muita gente se matando, porque não tem fé, porque não tem fé e não desenvolve esperança, como Ruth. A coisa ficou difícil para ela. Se ela não tivesse ali crido em Deus, tido fé em Deus, ela, pô, me tirou de casa, da minha família, agora eu não posso voltar porque senão eu vou ser amaldiçoada. Meu marido morreu, vou ficar sozinha? Vou me matar, vou me prostituir. Ia ter tomado, né? Porque era normal também, né? As mulheres nessas condições, né, de viúva, jovens, quando elas não conseguiam se casar, elas iam para os templos, iam para os bares da noite se prostituir, porque era a única maneira delas sobreviverem. Mas a fé dela fez ela ter uma nova vida e fez ela ter um livro com o nome dela para nos mostrar os desígnios de Deus, né? Não somente o livro está para mostrar a linhagem, né, da onde veio, onde surgiu Davi e posteriormente Jesus, mas para mostrar os desígnios de como que é que Deus cumpre com a vontade dele, né? O profeta ele fala que os meus pensamentos são diferentes dos seus. Não vai ser desse jeito que você está pensando, vai ser um pouquinho pior, mas vai ser. Alguma coisa ele está querendo fortalecer na gente quando essas coisas acontecem. Quando Paulo escreveu para os romanos, quero ir aí ter contigo, mas ainda não deu, mas assim que der eu vou passar em Éfeso, pegar um dinheirinho que eu tenho ali e logo pego um barco e estou aí. E aí, se eu tivesse falado, não, mas eu vou te explicar como é que você vai chegar lá. Chegou lá dele, não foi tão confortável, né? Então é assim que Deus as vidas. E o terceiro subtópico é a sensibilidade sob liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, né? Porque logo os homens nós temos lá, né, que fala que Tomé é um incrédulo, né? Tomé, o apóstolo incrédulo. Só que quando Jesus está lá no monte, ele fala, não fala você ele fala vocês. Ele dá a entender mais de um não creram. Homens de pouca fé. Então não era só Tomé que não acreditava. Então imagina, se Jesus aparecesse primeiro para um homem, né? Aí o cara ia chegar lá entre os apóstolos e falar, pô, apareceu um cara ali falando que era Jesus, mas deixa pra lá. Mas ainda bem que foi para a mulher. Foi ele. E por isso que a coisa aconteceu. Então, aparentemente a mulher tem mais fé que o homem, né? Então, quando a mulher fala para você de alguma coisa, acredita. A lição está nos ensinando isso, né? Que elas são mais sensíveis. Vamos usar quais são. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é conhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. E a sinopse do tópico 3 é a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa que inspira. E aí chegando aqui para o final, nós temos a conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão preciso para Deus é o amor, quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista que ama a si mesmo, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Segundo, nossa igreja local. Por quê? Porque a nossa igreja local é irmãos. E qual é a visão de Deus para irmãos? Não foi aquela que aconteceu, como eu contei ali no contexto de
tribos, em que eles viviam se matando, se atacando, é de irmão de verdade. Nós fomos unidos pelo sangue de Jesus. Isso tem mais valor do que qualquer outra coisa, né? E assim a gente caminha para o final, né, com esse aprendizado. Foi para mim... Foi muito interessante estudar, né? Esse aqui, a gente tem os equivocados, né, sobre a Bíblia e acaba aprendendo muito. Então essa questão da representatividade, né, de Boaz como Salvador. Então quando falarem para você já imagina que em Ruth tem também isso, né? O tipo de Cristo, né? A Boaz. Representa o povo, Noemi. Tem a representação da igreja, a Ruth. Tem a missão também, Deus separou aquela família para fazer missão numa terra, digamos, proibida, né, que talvez ninguém fosse e ninguém daquela terra provavelmente iria lá para ajudar, que era do lado, cerca de 120 quilômetros. Como a gente vê a questão do bom samaritano, ele conta mais ou menos essa história aí, porque o levita, o sacerdote, jamais salvaria o samaritano, uma por discriminação e outra porque nem tocaram no cara, acharam que o cara estava morto, e perante a lei ele não podia pôr a mão no cara, porque se colocasse a mão no morto ele se contaminaria, e ele não poderia servir ao templo, ele tinha que se purificar primeiro, e aí várias outras questões. Então essa lição me trouxe, agregou bastante, e eu espero ter conseguido passar para vocês também isso, né? E daqui para frente vamos prestar atenção aí no que mais, né, os professores têm para a gente aí, né, que possam usar essas informações também para as próximas aulas. Amém? Vamos lá então fazer as perguntas, revisando o conteúdo. Que atitudes de Noemi revelam seu altruísmo? Alguém? Noemi decidiu liberá-las para que voltasse à casa dos pais. Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Então, lembrando aqui, as duas tinham casa, as duas tinham pais, e mesmo a Noemi tendo direito de ficar com elas para servi-las, quis liberá-las. Não volte para lá. Então a gente vê a bondade no coração da Noemi. Mesmo sendo velha, sabendo, eu não vou conseguir viver sozinha, velha, vou liberar elas. Isso é a bondade, o amor do coração dela, que ela conseguiu transmitir isso para Ruth, e Ruth ela conseguiu pegar e repassar. E foi essa troca de amor entre elas. O que a insistência de Noemi extraiu de Ruth? A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Então, a fé de Noemi também foi transmitida para Ruth, né? Não declarado aqui na Bíblia, mas é provável que ela tenha evangelizado Ruth. Pergunta 3, como se revelou o amor prático de Ruth? Trabalhou e muito nos campos de Boaz. Aí, conforme nós vemos lá, Boaz ele seguia, né, as leis, porque ele era do povo de Judá. Pergunta 4, qual a missão das mulheres mais velhas em relação às mais novas? As mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade. Né? Também nós vemos Paulo, ele fala lá, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrinas, como folhas secas. Então, o papel da mulher de ensinar também, né? Assim como do pai, de
todo mundo, como aí no costume, né, do antigo. Era o papel principal, a hora principal do dia, era a hora de sentar a família e falar de Deus. Esse era o momento principal, né, de todo mundo. E a pergunta 5, qual a importância da liderança em relação à sensibilidade espiritual da mulher? É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. E aí são, né, vemos aí os lobos, os vários, explora todo mundo, não só a mulher, mas todo mundo aquele que está sensível por causa de problemas e etc. E esses vários que vieram para roubar, matar e destruir toda a família. E Jesus ele alertou, né? E a lição aqui fala do Antigo Testamento, mas nós temos lá em João falando a mesma coisa, e nos dias de hoje nós temos eles também em ação fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que estar reunido do jeito que nós estamos hoje, estudando para aprender, para não ser enganado, para aprender, para poder passar para frente e desenvolver a fé do outro, como nós vimos na lição aqui. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Pastor?